Tóquio consegue enfim sediar sua primeira Olimpíada. Depois da impossibilidade devido à Segunda Guerra Mundial, Tóquio 1964 vem para ser uma das mais modernas da história até então. A introdução de 2 novos esportes, depois de vários anos, estabilizado em 17 quantidades. Agora são 19, e o Brasil vem se tornar uma das potências tanto no judô quanto no voleibol. Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Igor e viemos hoje com as Olimpíadas de 1964 em Tóquio, a cidade que recebe as Olimpíadas pela primeira vez num país asiático e que receberia em 1940, porém não aconteceu devido à Segunda Guerra Mundial. O Japão então recebe os Jogos com uma das maiores expectativas da época, querendo realizar o maior evento esportivo da história, mais moderno e com maior investimento em infraestrutura, o que aconteceu de fato. Uma das sedes com mais infraestrutura investida e que muitas estão até nos dias de hoje. Tóquio, que sediaria as Olimpíadas de 2020, que foi adiado para 2021, inclusive vai reaproveitar muitas instalações de 64. Então podemos notar aí que quase 50 anos depois, um legado olímpico das Olimpíadas de Tóquio e que vai ser reutilizada, porém com algumas reformas, se adaptando à atualidade, nas Olimpíadas de Verão de 2021. Os Jogos de 64 aconteceram de 10 a 24 de outubro e reuniu um total de 93 países. Foi um recorde até então. Esses 93 países participaram de 163 provas e, curioso, 19 esportes. Depois de algumas décadas, tivemos um aumento de 2 modalidades nas Olimpíadas. O que não acontecia, era 17 até então e veio a 19 esportes, pegando o gosto pelo COI e aumentando significativamente a cada edição. Então, com isso, tivemos os populares voleibol e judô no quadro de modalidades esportivas, de esportes olímpicos. O Brasil é uma potência nessas modalidades, conquistando medalhas de ouro no judô nas últimas edições e além de ser atual campeão olímpico do voleibol masculino das Olimpíadas. Para você ter uma ideia, nas últimas 4 edições de Olimpíadas, tivemos 4 medalhas de ouro, 2 masculinas e 2 femininas. No voleibol, o Brasil é uma das potências mundiais nesse esporte. O projeto de Tóquio era usar muita tecnologia, muita modernidade. E com isso, conseguiu transmitir pela primeira vez ao vivo uma edição de Jogos Olímpicos para fora do seu país, do seu continente. Ou seja, atravessou o Pacífico e o Brasil, por exemplo, recebeu pela primeira vez imagens ao vivo de uma Olimpíada. Toda a América Latina, Europa, Oceania, enfim, receberam jogos, África, sendo que as Olimpíadas eram realizadas na Ásia. E sim, foi um sucesso tremendo, popularizando ainda mais os Jogos Olímpicos. Outra tecnologia bem interessante foi pela primeira vez utilizado a pista sintética do atletismo. A pista antiga, que ela era de concreto e carvão queimado, ela ainda foi utilizada em algumas modalidades, porém a partir daí ela foi banida totalmente e usado somente pista sintética, um tapete de borracha de alta tecnologia e que hoje está totalmente relacionado com o sapato dos atletas, com o tipo de calçado. É claro que desde 64 até nos dias de hoje o material teve alguma evolução, né? Mas já se tornando algo pioneiro e que foi evoluindo muitos anos e que hoje só é utilizado materiais sintéticos para facilitar e evitar principalmente lesões em atletas. Sabemos que cada país, cada cidade, quando cedia uma Olimpíada, quer trazer o que tem uma identidade, quer mostrar para o mundo o que tem de bom o seu país. Para você ter uma ideia, e que era curioso e que eu estava super animado para as Olimpíadas do ano que vem, que seria este ano, é que o principal tema das Olimpíadas de Tóquio 2020-2021 seriam os animes, onde ficaram super popular mundialmente e que tinha o Goku do Dragon Ball como embaixador.
Eu particularmente que gosto, achei muito legal. E foi a primeira Olimpíada em 64, pós a Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira Olimpíada no qual o país mais atingido, que foi o Japão, receberia essa Olimpíada e queria mostrar que estava reestruturado e que tinha toda a tecnologia a seu favor. Eu estou falando isso porque algo muito marcante aconteceu. Um jovem chamado Yoshimori Sakai, de apenas 19 anos, um garoto que não era nenhum atleta, era apenas um menino comum, foi quem acendeu a pira olímpica. Foi quem carregou a tocha olímpica com a chama no estádio lotado, com transmissão ao vivo para o mundo inteiro, ficando um marco para os Jogos. Mas quem era esse menino? Ele nasceu na cidade de Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, no mesmo dia em que a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos atingiu a cidade de Hiroshima. Então ele nasceu no dia que uma bomba devastou a sua cidade. E com isso ele se tornou um símbolo pós-guerra e que quis ficar marcado na história, acendendo a pira olímpica dos Jogos de Tóquio em 1964. No nosso quadro de medalhas, tivemos os Estados Unidos voltando à liderança desse quadro geral. Ele conquistou menos medalhas que a União Soviética, segunda colocada, mas conquistou mais medalhas de ouro. Os Estados Unidos conquistou um total de 90 medalhas, delas 36 medalhas de ouro, 26 medalhas de prata e 28 medalhas de bronze. Foram 6 medalhas a menos que a União Soviética, que teve um total de 96 conquistas, porém, dentre elas, 30 medalhas de ouro, 6 a menos que os Estados Unidos. Aí foram 31 medalhas de prata e 35 medalhas de bronze. Manteve essa briga entre os dois, que foram muito mais do que as 29 medalhas do Japão, terceira colocada no quadro geral de medalhas. Dentre essas foram 16 medalhas de ouro, 5 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze. O Brasil, por sua vez, ficou na 35ª colocação, conquistando uma medalha de bronze. E adivinhamos qual? O basquete. O basquete conquistou sua terceira medalha de bronze em uma Olimpíada. É o esporte olímpico mais popular daquela época para os brasileiros, onde ao menos tinha mais conquistas importantes em Olimpíadas. Tirando o futebol, que foi campeão mundial anos antes, porém, em Jogos Olímpicos, o basquetebol era sim uma das potências, mesmo não conseguindo chegar a uma final olímpica, mas são 3 medalhas de bronze, o que é bem significativo para o esporte. Então, Tóquio 1964 é isso. Tivemos historicamente um menino de 19 anos acendendo a pira olímpica, porque nasceu no dia em que a bomba atômica caiu na cidade de Hiroshima, devastando toda a cidade. E tivemos ainda a batalha entre União Soviética e Estados Unidos, com os americanos, norte-americanos, conquistando, depois de algumas edições, a primeira colocação no quadro geral de medalhas. Bons estudos a todos e até as Olimpíadas 1968, a primeira edição da América Latina. Um grande abraço e até o próximo.